Boa tarde, librianos, tudo bem com vocês? Eu espero que bem, eu espero que ótimos. Sejam muito bem-vindos ao Doutor Tarô. Eu sou o Felipe Cohen e essa daqui é a leitura semanal e atemporal para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter no signo de Libra. Vamos começar a leitura de vocês. Enquanto eu embaralho o tarô, já aproveita, caso você não seja inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações, assim você fica por dentro sempre que eu fizer novas postagens. Para quem quiser também consultas particulares, é só utilizar o link que está na descrição do vídeo. Logo no começo da descrição tem o link, clica, vai direto para o WhatsApp e agenda a sua consulta particular. Certo, librianos? Vamos ver qual é a mensagem que está vindo para vocês desta semana. Lembrando que as energias podem vir espelhadas. Fiquem à vontade para inverter os papéis. Partiu iniciar esta jornada. O que vem para os librianos? No fundo do deck, 3 de copas. O que vem para os librianos? Que vem para os librianos. Opa, virou um aqui. 9 de copas. Cinco de paus. Cavaleiro de copas. No fundo do deck, rainha de paus. Fez sentido com o 3 de copas do início. Vamos lá, Libra. Aqui a gente está falando de algum tipo de situação que vai acontecer ou precisa acontecer, né? Um pedido de desculpa, Vamos lá. Aqui eu percebo com esse 9 de copas, junto desses 5 de paus, então isso indica que essa energia pode ser de vocês ou de quem vocês estão lidando. É como se estivessem acontecendo conflitos, disputas, sabe aquelas brigas sem motivo, aquelas brigas sem razão, quando menos você percebe, aquela situação já subiu, já elevou, já tá um falando uma coisa, o outro falando outra coisa. Então a gente fica naquelas desavenças sem uma direção, sem um motivo verdadeiro. E quando a gente busca aqui ao lado desse 9 de copas, por alguma razão também aqui a gente pode estar falando de um conflito que tenha na sua origem, na sua base, alguma coisa relacionada ao ego, ao nosso... eu percebo como se fosse algum tipo de situação que vocês estejam lidando que, por exemplo, se alguém estiver entrando em conflito com vocês, na verdade isso tudo acontece muito por uma disputa do ego, sabe? Seja seu ou seja de quem você está lidando. Só que quando a gente traz ao lado o Cavaleiro de Copas, então eu percebo que haverá aqui algum tipo de reconciliação, harmonização com relação a esta situação. Aí agora eu só não sei se são vocês que estão pensando em pedir desculpa mesmo, em buscar uma forma de se conciliar com isso, ou se serão alguém que vai chegar até vocês. Para outros também, tá? Isso aqui pode indicar até, por exemplo, vocês decididos a apostar em um relacionamento, mesmo percebendo que exista ali algumas barreiras. Por exemplo, eu estou apaixonado por alguém, sei que essa pessoa tem diversos pretendentes. Então eu sei que ali vai ser um território que eu vou ter que disputar com outras pessoas, mas mesmo assim eu estou indo em busca de realizar isso daqui. Pode ser tanto nesse nível assim de relacionamento, quanto todo tipo de conquista, né? Então pode ser trabalho, enfim, tragam para a realidade de vocês.
Essa será uma outra possibilidade de leitura. Certo? Vamos continuar e vamos aprofundar mais aqui essa questão. Sobre o que nós estamos falando. No fundo do deck, 3 de copas, mais uma vez, e que inclusive é uma carta que representa a satisfação em estar com outras pessoas, né? É o estar ao lado daqueles que nós temos algum tipo de carinho. Então, frequentemente, o 3 de copas vem falar sobre uma celebração, sobre o happy hour, sobre o encontro com amigos, sobre você sentir que há uma conexão que precisa ser celebrada. E aqui, como a gente está falando de um pedido de desculpa, né, por exemplo, se for alguma coisa neste sentido. Então eu vejo aqui realmente uma figura falando sobre a harmonização desta situação. 4 de espadas. Vamos ver como vai se desenrolar, então, esta questão. 4 de espadas. O que mais? 9 de paus. 4 de ouros. No fundo, a roda da fortuna. O que eu consigo perceber aqui, que aqui a gente vai começar a falar sobre como vai se desenrolar essa energia que nós puxamos como energia principal. E aqui vocês iniciam, de alguma forma, refletindo sobre estas questões. Eu percebo esse 4 de espadas como sendo uma atitude que vocês podem ter de... Por exemplo, se aqui vocês estão em muito conflito com alguém, começar a se questionar, né? Por que razão essas coisas estão acontecendo? Aonde que está a minha responsabilidade nestes acontecimentos? Será que essas disputas falam pra gente até que ponto nós estamos, sabe, sendo flexíveis também para as atitudes do outro? Até que ponto eu quero que as coisas sejam feitas somente da minha maneira, e mesmo que eu entre em atrito com outras pessoas? Né? Até que ponto também eu ficar repetindo que só o meu amor me basta, mas utilizando isso, na verdade, como uma couraça, né? Como uma autoproteção para não deixar ninguém se aproximar. Então aqui eu vejo vocês realmente refletindo bastante sobre essa questão. E aí, eu acredito aqui que vai rolar uma coisa com vocês, num sentido de refletir aqui, perceber que a gente já tem uma caminhada muito grande juntos. Percebi que para eu chegar onde eu estou, eu tive que enfrentar muitas coisas. E não é agora que eu vou desistir de tudo que eu tenho, né? Então vai dar essa questão desse 9 de paus entrando na vida de vocês. Junto com esse 4 de ouros, são vocês escolhendo proteger tudo aquilo que vocês conquistaram até agora. Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês, bem simples, para vocês entenderem. Uma das possibilidades de energia. Gente, tô tentando mudar o incenso, porque acho que tá atrapalhando aí na câmera. Um exemplo aqui do que seria isso numa prática. Agora que eu estou me sentindo muito bem comigo, por conta das minhas vitórias, eu posso estar em destaque no trabalho, eu posso estar em destaque naquilo que eu estou fazendo, talvez eu esteja me amando mais, talvez eu esteja me cuidando mais. E isso começou a gerar começou a gerar conflitos nos locais em que eu frequento. E aí,
existe aqui uma necessidade de se alinhar, se harmonizar com esta situação. E nisto eu vejo vocês refletindo muito também até que ponto também o excesso de orgulho ele pode ser perigoso. Entende? Frequentemente, quando a gente coloca sempre a culpa no outro, né, bem de imediato, isso mostra só o quanto nós não estamos despertos e conscientes sobre as nossas responsabilidades também. Então, esse 9 de copas da leitura de vocês, eu pego muito ele como um excesso de orgulho. E esse excesso de orgulho, assim, se sobressaindo e te causando... Você sempre, por exemplo, você sempre contra todo mundo, tudo que fala não está bom pra você, tem que ser sempre da sua forma, porque você já teve muitas vitórias, porque você já tem muito conhecimento, porque isso, porque aquilo, assim, só um excesso de vaidade, um excesso de orgulho, que acaba te fazendo se sentir melhor do que todo mundo e ter uma tendência aqui a cavar a própria solidão. Agora, estou falando vocês, lembrando que essa energia pode estar espelhada, e aí serão vocês se relacionando de alguma forma com alguém, tendo estas atitudes. E aqui, eu percebo que esta reflexão ela vai ser importante, porque você vai falar, eu não vim até aqui para também ver o cenário todo implodindo, não fazer nada. Então eu vou proteger com mais carinho isto que eu conquistei. Eu vou proteger com mais carinho as minhas batalhas. Eu vou escolher onde é o momento de eu me calar e onde é o momento de eu ser ativo. Eu vou conseguir filtrar melhor o meu orgulho e a atenção com as outras pessoas. Então vai começar a gerar em vocês esta sensação de, putz, olha, eu tava um triz de realmente desistir de tudo, de perder tudo, sem perceber que isso até me faria falta. Gente, eu não acredito. Eu acabei de embaralhar no fundo o 3 de copas. 3 vezes seguidas o 3 de copas. Gente, eu não sei com quem é, mas que vocês precisam se harmonizar com essa pessoa, vocês precisam. Vamos ver o que vem mais. 3 vezes 3 de copas, gente. No fundo do deck. Temperança. Ó. Olha lá a ação. O Hierofante. O que mais? Ui. Cavaleiro de Paus. Aí aqui... As de Paus no fundo do deck. Olha, vocês vão receber uma ajuda de uma figura muito forte, muito importante, que vai atuar no sentido de te trazer esse assentamento dessa energia. De, por exemplo, eu não estava muito afim de me harmonizar com essa situação, porque pra mim, o outro tem culpa, ponto, e acabou. E aí, você vai começar a ter uma forma diferente de olhar pra essa situação. De realmente se questionar, sabe, até que ponto vale a pena sempre querer estar certo? Até que ponto eu não posso ser um pouco flexível? E você vai começar a trabalhar isso em vocês. E aqui, gente, temperança com o Hierofante atuando na energia de vocês, por trás desse cavalo de paus. Aqui eu vejo vocês assim, com garra de novo. Agora eu tô com garra, agora eu sei que agora eu entendi que eu tô no caminho certo. E que pra eu ter o sucesso que eu preciso, eu não preciso entrar em desavença com as outras pessoas. Eu costumo falar para as pessoas, né? Se você quer que alguém mude,
no sentido mais amplo dessa palavra, a melhor forma é nunca você falar pro outro, você tem que ser assim. E quando a gente faz isso, a primeira coisa que a pessoa faz é fechar os ouvidos para o que você está falando. Então a sua reclamação vai acentuar um comportamento. Então a melhor forma quando a gente está lidando com alguém que tem algum tipo de atitude que está, sabe, destrutiva, tanto para ela quanto para as pessoas ao redor, é trazer questionamento. Fazer com que o outro reflita sobre suas atitudes. E aqui é o que vai acontecer com vocês. Mas é bem possível que vocês mesmos façam essa reflexão. E nessa reflexão você vai entender o que realmente faz diferença na sua vida. E você vai escolher pela harmonia. E aqui, gente, temperança, hierofante, cavaleiro de paus. Vocês realmente dispostos agora a colocar foco da forma correta. Mais ou menos isso. Como se vocês agora fossem... Agora, 8 de copas no fundo. 8 de copas. 9 de copas. Seis de paus. Deixa eu puxar só mais uma aqui. Fala pra mim sobre esse 8 de copas aqui. 10 de copas. Uhum. E o quê? Página de copas, ó. Entendi. Entendi. Tava só clarificando. Agora a gente veio com 8 de copas, um 9 de copas e um 6 de paus. Então eu percebo que aqui esse problema que estava sendo gerado por esse excesso de, podemos dizer, um egoísmo, um amor próprio que acaba virando meio egoísta, sabe? Quando a gente também só olha pra gente. Sabe quando a gente tá num... É uma energia complicada, porque ao mesmo tempo que às vezes a gente tá muito feliz com a nossa vida pessoal, a gente se deixar levar por aquela sensação de glória, principalmente caracterizada pelo 6 de paus aqui, que é tudo bem, a gente tá num momento, tem uma vitória ali, a gente tá se sentindo bem ali, só que a gente não pode esquecer também, né, as nossas raízes, as pessoas que estão ao nosso redor, senão a gente acaba desvalorizando e assim a gente acaba perdendo. Então aqui eu sinto que é este problema indo embora, você se afastando desse problema. E aqui conquistando novamente, né, a gente vai de um 5 de paus, falando sobre esse desequilíbrio, para um 6 de paus, a harmonia sendo conquistada outra vez. Então aqui a gente tem uma harmonização, que é aquilo que eu falei para vocês lá no início da leitura. A gente vai ter uma harmonização dessa situação. Agora, eu sinto que isso, principalmente que eu puxei, veio um pajem de copas aqui. Então, ele também, principalmente se esse orgulho ele vier da parte de vocês, para você mostrar que realmente você aprendeu aqui a se equilibrar, você percebeu que as pessoas ao seu redor são importantes para você e que você quer realmente se harmonizar com as pessoas, você quer voltar a fluir, sabe,
com equilíbrio, com temperança, você vai meio que precisar de você dar um passo com relação a isso. Por isso que a gente puxou aquele cavaleiro de copas. Então não basta você só... Isso daqui vai ser meio que você precisar mostrar essa atitude de alguma maneira. Então seja pedindo desculpa, seja tomando novas atitudes, seja se afastando daquilo que não faz mais sentido. Entende? Isso aqui tem que ser colocado em ação. Porque senão nada acontece, né? Entendeu? Vamos lá. Oportunidades. Caíram duas já. Rei de espadas. E pajem de espadas. Olha só que interessante. Faz todo sentido. A gente está falando aqui do que... com relação a oportunidades, o que é importante para que vocês façam nesse momento, por que as situações que vocês estão vivendo, o que elas estão querendo te mostrar. Então, quando a gente traz um rei de espadas e um pajem de ouros, a gente vai falar muito sobre a necessidade de reavaliar a forma como estamos cuidando das nossas posses. Avaliar nas nossas atitudes, se nós estamos sendo inflexíveis, se a gente está imperando somente a nossa vontade. Então, é realmente olhar para como estamos lidando com as nossas posses. Seja a nossa vida, nossa própria vida, o quanto estamos abertos, né, a se envolver com outras pessoas, o quanto estamos cuidando do nosso corpo, o quanto a gente está priorizando só o material e esquecendo do restante. Então é uma oportunidade para você fazer uma reavaliação de como você está como que você está administrando você e aquilo que você possui. Se você está sendo realmente precavido demais, ou se você não está se cuidando. Então é uma carta que vai falar sobre isso. E lembra que a gente está vendo a leitura inteira falando sobre a briga que pode ser acontecida por um excesso de vaidade, por não querer se harmonizar com outra pessoa, com os outros, por privar só a si mesmo. Desafios. 7 de ouros. O 7 de ouros, como carta de desafio, ele também traz muito pra gente. O 7 de ouros, ele sempre diz assim, olha, aquilo que você plantou, ele vai dar frutos. Talvez você não esteja, às vezes a gente não está percebendo e a gente está muito próximo da conquista de alguma coisa. Vamos lá, eu fiz um bolo, eu bati todos os ingredientes, coloquei na forma e coloquei no forno. Eu sei que eu tenho que abrir ele daqui 40 minutos. Só que se eu ficar tão preso no horário, aqueles 40 minutos eles vão parecer tão longos. E aí, às vezes, eu vou me distrair, quando eu menos perceber, eu abro ele aos 32 minutos, aos 38 minutos, e o bolo acaba murchando. Ou seja, porque eu não soube esperar. Ao passo também de que se eu me relaxo e paro de olhar, vai passar 40, vai passar 50, ele vai queimar. Então, essa é uma carta que fala muito sobre a dinâmica entre o colher e o plantar. Entre o plantar e o colher. Que tudo há um tempo. E contanto que ainda vale a pena a gente colher o resultado daquilo que estamos lidando, vale a pena a gente continuar. Mas também, se por acaso a gente sente
que já passou o tempo de abrir o forno e pegar o bolo, se você está percebendo pelo cheiro, você conhece sobre o bolo, então abra antes que ele queime. Não estou falando sobre o bolo, não estou falando sobre culinária, estou tentando dar um exemplo para vocês entenderem que é uma carta que nos desafia a analisar tudo aquilo que a gente possui, tudo aquilo que a gente acredita que possui, né? Que na verdade a gente não possui nada, mas enfim. Mas avaliar o quanto algumas coisas ainda fazem sentido, quais relações eu quero manter, o que eu acredito, o que eu penso sobre o futuro de alguma situação que eu possa estar lidando. Às vezes é um trabalho que já me satisfaz, mas será que essa satisfação vai durar por quanto tempo? É realmente uma satisfação ou é um medo de não querer cortar? É uma carta que vem falar pra gente sobre esse desafio. Ser verdadeiros. Ser verdadeiros, tanto no sentido de que se é importante pra mim eu vou saber esperar, quanto no sentido, se eu já percebi que não é importante pra mim, eu não vou mais esperar. Olha, é bem complexa, né? Certo? Conselhos. Não, perdão, gente, perdão, eu vou acrescentar aqui umas cartas para falar sobre o nosso mental, nosso campo mental, como estará. Uh, 10 de copas, 2 de copas, em tratando aqui sobre... Eu percebo que o que pode acontecer, mentalmente falando, então quando a gente fala sobre como vai estar o mental de vocês, são as suas ideias, as suas percepções. Então, o que vai acontecer com vocês, ou para alguns já pode estar acontecendo, ora você querer prezar pela alegria, pela felicidade que vive. Por exemplo, para quem aqui está num relacionamento longo, horas você vai perceber que, nossa, essa relação é uma relação muito bonita, me traz muita alegria, me traz muita felicidade. E ora também você pode começar a se questionar também até que ponto isso representa a sua felicidade. Sabe quando, às vezes, eu, por exemplo, dá aquela sensação de que algo chegou no seu... Vamos pensar, né? O amor não seria assim, mas às vezes acontece isso nas relações. O copo fica cheio. Mas se a troca não está mais acontecendo, ele nem esvazia, nem é preenchido. Ele fica estagnado. Então, às vezes, nessa estagnação, a gente começa a se questionar onde nós estamos. E é nesse questionamento que a gente começa a entender o quanto aquele relacionamento ainda faz sentido ser cultivado. Então eu vou dizer que é como se o campo mental de vocês, ele estará sim percebendo a importância das relações que você tem, das pessoas que você ama, a gratidão que você sente por elas, ao mesmo tempo que você vai começar a se questionar também sobre o que você ainda quer manter, o que você quer mudar, o quanto você realmente se afeiçoa aos seus amigos, se afeiçoa ao relacionamento que você vive. Você vai ficar se questionando, sabe?
É aquele momento que a gente começa a se questionar por que eu tenho tais pessoas de amigos, sendo que lá no fundo a gente nem compartilha mais das mesmas ideologias. Então vocês estarão bem questionadores neste sentido. Emocional, 9 de paus com um 5 de ouros. Isso aqui é... Eu diria que é como se vocês estivessem sentindo... Sabe quando você começa a se sentir fraco com relação a algumas coisas que você já não tem mais saco para ficar aguentando? Então a gente já começa, tipo, não sei mais se eu quero defender o que eu possuo, porque já estou começando a me sentir meio enfraquecido. Então o emocional de vocês é como se o emocional de vocês estivesse mais enfraquecido neste momento ao mesmo tempo. Ou até vocês estivessem percebendo que estão lidando com um cenário turbulento, mas resistentes. Eu não vou ceder. Olha como a gente tem que relacionar ali com todo esse contexto da desarmonia que eu trouxe. Então, emocionalmente, é como se vocês estivessem percebendo que o cenário ali tá difícil, mas mesmo assim, firmes e fortes, e assim, eu não arredo o pé. Eu não faço nada, eu não vou fazer nada para que essa situação mude. Mesmo percebendo que o outro tá precisando de ajuda, mesmo percebendo que a gente não devia estar se desunindo neste momento, mas devia estar unindo forças. Dois de espadas. Dez de espadas. Rei de paus. Dois de espadas. 10 de espadas. E rei de paus. Isso aqui, como conselho, ele vai dizer muito assim, principalmente, se são vocês, essa pessoa que está entrando em atrito com os outros, por conta de si, vai. Então isso vem falar muito sobre aquele momento que a gente está sendo inflexível, principalmente. A nossa inflexibilidade, a nossa mania de achar que só aquilo que a gente vê é a verdade, só as nossas convicções. Então, só eu tenho a razão sobre tudo. Então, o quanto esta falta de visão acaba fazendo com que a gente chegue no máximo da exaustão de uma situação. E a gente faz isso porque a gente está no calor do momento. Só que se a gente ficar aqui sempre nesse calor do momento, então a gente vai ficar repetindo atitudes aqui que vão chegar no máximo do conflito. É aquilo, vocês percebendo aqui, muitos de vocês, assim, sejam vocês ou quem vocês estão lidando, percebendo que o cenário tá sendo... A gente sabe quando as coisas não estão incríveis, né? A gente percebe quando o cenário tá mais turbulento. E mesmo vocês percebendo, não só não fazendo nada para que seja diferente, ajudando a trazer mais conflito para a situação. Eu poderia escolher a paz, mas eu escolho o meu orgulho. Não sei com o que vocês estão lidando, cada um de vocês pode ser diferente, mas o conselho aqui é
abrir-se, olhar de verdade para as suas atitudes, as atitudes do outro, se questionar o quanto isso pode ser ajustado, perceber que a gente tem que ser feliz sozinho, mas a gente tem que saber ser feliz também a 2, a 3, a 4, a quantas pessoas você convive. Entende? Então aqui é perceber o quanto a nossa impulsividade, o nosso ego, o nosso orgulho, ele pode fazer com que a gente tenha essas atitudes. E no fim, quem acaba sofrendo? Nós mesmos. Tendo que enfrentar situações, desavenças. É aquilo. Eu percebo que é como se vocês estivessem para estar num bom momento. E justamente estando no bom momento é que começaram a surgir conflitos. Então, assim, não, né? Nós viemos para ser felizes. Mas a felicidade ela não é empurrada a goela abaixo. E se alguém está em disposição com você, é necessário refletir sobre o que está acontecendo. Principalmente se essa pessoa for importante para vocês, como acredito que seja. Certo, librianos? Essa então é a leitura desta semana. Para quem ressoou, espero que vocês possam fazer as devidas reflexões. Se não ressoou com você, não pegue energias que não são suas. Assista os outros vídeos com os outros signos fortes do seu mapa, como Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Se a mensagem não estiver aqui, estará num dos outros. Se você gostou, já aproveita, deixa o seu curtir, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa um comentário como forma de gratidão. E para quem também quiser consultas particulares, é só utilizar o link que está na descrição. Clica no link, vai direto para o WhatsApp e agenda sua consulta de tarô particular comigo. Certo, pessoal? Nos vemos na próxima tiragem. Gratidão.